Boa noite, sejam bem-vindos à Seara Espírita, Aprendizes do Evangelho. Hoje, a convite do meu amigo Adilson, vim fazer essa preleção para vocês, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse ensino de Jesus sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Mas, como sempre, nós sempre rogamos a Jesus e aos amigos espirituais que estão conosco, que nos iluminem, que nos protejam, nos intuam os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que possamos nos tornar melhores a cada dia. Vamos então ao nosso encontro de hoje. Amar ao próximo como a si mesmo. O quanto é que nós nos amamos? Nós nunca paramos para perguntar assim, quanto eu me amo? O que é amar a mim mesmo? Às vezes nós sequer gostamos de nós. Às vezes olhamos no espelho e não gosto muito do que eu estou vendo, não gosto muito do que eu estou sentindo, não gosto muito do que eu penso. Nós temos esses conflitos interiores, faz parte do nosso aprendizado. Portanto, amar ao próximo como a nós mesmos nos leva a essa reflexão. O que eu devo fazer a cada dia, a cada momento, para aprender a amar a mim mesmo? Essas colocações são muito importantes. Jesus, no seu Evangelho, ele nos ensina que amar é dever de todas as criaturas. Todos nós temos por obrigação amar. E nenhum de nós pode se eximir de fazer isso. Nós não podemos nos omitir em relação a amar. E Jesus coloca uma situação um pouquinho mais complexa ainda. Ele diz assim, que esse amor deve ser incondicional. Ele tem que chegar numa totalidade como uma experiência de autoiluminação e autolibertação. Jesus está falando do momento em que ele já se encontra. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Nós ainda estamos aprendendo a gostar, a querer bem o outro. Nós ainda não temos a condição da autoiluminação e da autolibertação. Portanto, amar de forma incondicional, sequer estamos próximos. Por que é que nós não estamos próximos de amar de forma incondicional? Porque nós não conseguimos amar a nós mesmos. Nós muitas vezes sabemos que temos coisas ruins dentro de nós. Muitas vezes nós nos desequilibramos. Muitas vezes nós não olhamos para o próximo, mesmo na nossa família, com amor. Buscar esse amor é uma das grandes missões que nós temos na encarnação, na vida. Aprender como conquistar isso. Aprender que nós, como seres humanos, nós ainda estamos em faixas predominantes do nosso egoísmo, do nosso ego. Daí vem a palavra egoísmo. Quando eu só quero para mim e aquele que eu julgo, que eu amo, que eu considero importante para mim, esse amor não é incondicional, é um amor impositivo. Eu desejo que esse ou essa, a quem eu acredito que amo, faça exatamente aquilo que eu quero. Não dou liberdade, não dou condições para que aprenda por si mesmo. Eu crio uma série de obstáculos em torno desse ente amado, desse ser amado. Seja filho, seja filha, seja esposo, seja esposa, seja o irmão, seja a irmã, seja um amigo ou amiga. Compreender que o amor que Jesus fala para nós é incondicional, é entender que o outro precisa da própria liberdade, precisa se iluminar, precisa se libertar. Mas se eu estou agindo assim, o outro também age da mesma maneira. Ele também não me liberta, ele também não me deixa crescer por mim mesmo. Tudo isso está ligado
às questões do ego ainda, do nosso egoísmo. Nós estamos presos a caprichos que nos escravizam. Em todos os momentos nós estamos presos a isso. E esse capricho ele é decorrente da nossa formação primária. Nós ainda carregamos um quesito primário, uma situação em que o meu eu é o mais importante, não é o próximo. Daí amar o próximo como a nós mesmos é uma tarefa dificílima. No atual momento eu ouso dizer até que para nós é impossível, é impraticável, porque essas amarras dolorosas que nós carregamos, doenças, problemas do dia a dia, desequilíbrios que nós encontramos, elas fazem com que nós possamos experimentar alguns momentos de alegria, um encontro, um reencontro, mas estamos longe da felicidade que nós desejamos. Equivocadamente, às vezes nós dizemos: estou feliz hoje. Não, eu estou alegre hoje. Porque a felicidade é quando nós não temos preocupações. E quem de nós aqui não tem preocupações? Qualquer que seja ela. A preocupação impede que nós sejamos felizes. E nós vamos alterando as nossas emoções de acordo com as nossas preocupações. E essas alterações, de acordo com as preocupações, nos impedem de nós nos conhecermos. Quem sou eu? O que eu faço? Como eu reajo? O que eu entendo como uma ação dignificante em relação ao meu próximo? Esse processo de uma paz que nós todos desejamos, uma paz que irradia e alcança a todos e a tudo, nós estamos ainda aprendendo a caminhar, aprendendo a fazer. Mas Jesus possui esse amor integral. Jesus possui esse amor total, esse amor incomum, porque ele está aberto, ele está ligado ao pensamento divino. Ele está mergulhado no pensamento do Pai, o médium de Deus, como muitos nos falam. De forma que o amor de Jesus é esse amor que os amigos espirituais nos falam, que esse amor ele é refrescante como uma brisa. Por onde sentimos a presença do Mestre, nós estamos envolvidos no amor dele. Amar ao próximo como a si mesmo, Jesus é capaz disso. Além disso, ele vai modificar o clima espiritual das criaturas que se aproximam dele. Nós que aqui estamos buscando essa aproximação com Jesus, para aprendermos a amar como ele nos ama. Nós somos ainda aqueles alunos do primário, lá da cadeia infantil, para entendermos o que é esse amor que o Mestre nos fala. Não existe no amor de Jesus nenhuma exigência, exceto essa proposta de nós nos impregnarmos daquilo que ele nos ensina. Ele não exige nada de nós, por isso que ele diz: a cada um segundo as suas obras. Ele não diz o que é para nós fazermos, ele nos ensina o amor. Agora esse amor nós devemos conquistar. Quando nós conquistamos esse amor, o amor ao próximo, ele é automático, ele é natural. Ele não está ligado a nenhum tipo de egoísmo, a nenhum tipo de exigência. E esse amor que Jesus pretende nos levar o mais alto possível, no sentido de conhecê-lo. E a única condição para nós crescermos em direção a isso é entender esse sentido, esse significado. Quando nós dizemos que precisamos amar a nós mesmos como ao nosso próximo, muitos dizem assim: ah, mas o mais próximo de mim sou eu mesmo. E é verdade. É verdade. Não é o meu filho, não é a minha esposa, não é o meu irmão, sou eu mesmo. Agora, quem sou eu? O que eu sei de mim? O que eu sou quando eu não estou me olhando no espelho, olhando a minha face, a minha máscara desse momento? Porque a cada momento nós somos de um jeito, mesmo não querendo. Eu estou aqui, sou de uma forma. Vou para outro lugar, me apresento de outra. Vou para o meu trabalho, eu sou outra pessoa.
eu tenho máscaras em mim, mas o meu verdadeiro eu está escondido. E é esse eu que tem que aprender a amar. É esse eu que vai nos deixar a liberdade e se encontrar essa felicidade que nós buscamos. Se olharmos os nossos tempos atuais, a nossa humanidade sangra por todos os lados. São dores imensas, sofrimentos inenarráveis que estão acontecendo a todo momento. Vão nos atingindo diariamente preocupações que nos ferem de uma forma tão dolorosa que nós nos perguntamos: Senhor, por que tanta doença? Senhor, por que tanta poluição? Por que tanta destruição na natureza? Essa casa, esse planeta, essa escola está se transformando em um imenso hospital, numa grande prisão, nas quais todos nós estamos presos e em sofrimento. Ficamos nos perguntando isso, e a pergunta imediata que muitas vezes eu ouço é: o Pai nos abandonou? Primeira pergunta. O Pai está nos punindo? O Pai nos deixa sofrer tanto por quê? A pergunta, na verdade, tem que ser a seguinte: onde está a origem e a causa de tanta dor e de tanto sofrimento? Onde está essa causa? Em Deus? Em Jesus? Claro que não. Em nós mesmos. Como é que nós, no nosso egoísmo, aprendemos a nos tornarmos melhor? Como é que nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, mesmo que achamos que não somos, nós colaboramos para que todo esse processo que nós estamos vivendo, que não é amor ao próximo, e sim destruição do próximo, acontece. E nós que aqui estamos, nos chocamos, mesmo nós da doutrina espírita, sabendo que a vida continua, que a morte não existe, nós ficamos chocados com isso. Onde isso vai parar? Porque o egoísmo, ele impede o progresso moral. Vejam, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, o progresso tecnológico continua. As pesquisas científicas continuam. As pesquisas que trazem novas técnicas de cirurgia estão acontecendo a todo momento. Mesmo na área da psiquiatria, avança-se. Mas no quesito moral nós estamos parados, atrasados. E o que é que vai fazer isso desaparecer? O nosso próprio egoísmo não permite que isso aconteça. E é dessa forma que nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós temos por obrigação contribuir com a tarefa de fazer o planeta se elevar na hierarquia dos mundos, modificando a nós mesmos. Vamos conseguir nessa encarnação? Nós que já temos os cabelinhos brancos? Ah, com certeza não, né? Estamos mais próximos de voltar à pátria espiritual. Mas já estamos aprendendo que, à medida que eu controlo o meu orgulho, o meu egoísmo tende a desaparecer. Porque eu não penso mais apenas em mim. Eu não vou olhar para o outro apenas como algo que eu devo fazer para que eu receba algo em troca. Eu já estou entendendo esse conceito de que amar ao próximo é quando eu faço por ele sem nada pedir em troca, sem exigir que algo seja retribuído a mim. E nós temos esse processo, nós temos essa questão de aprender com Jesus o exemplo da caridade. Jesus nos deu esse exemplo o tempo todo no evangelho dele. Por exemplo, lembram quando ele estava em julgamento? Quando ele foi apresentado a Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos é a figura do egoísmo. Jesus, a figura do amor ao próximo. Porque o que Pôncio Pilatos diz na passagem do evangelho? Ele diz assim: que me importa o que vai acontecer com esse homem? E em seguida ele completa: esse homem é justo. Vejam como é o conflito. Eu não me importo o que vai acontecer com ele, mas ele é justo. Por que querem crucificá-lo?
Mas ele deixa que levem Jesus ao sacrifício, mesmo sabendo que Jesus não era culpado de nada do que o acusavam. Exemplo claro do egoísmo. O exemplo claro da ausência do amor ao próximo. E Jesus responde de que forma? Jesus responde: se eu quisesse, pediria ao meu Pai e legiões de anjos viriam ao meu socorro. Mas este mundo não é o meu. Amor ao próximo. Os espíritos superiores, meus amigos que aqui estão, esclarecem que nós somos os novos apóstolos da fé. Mas não esse apóstolo sem lógica, sem raciocínio, fanático. O apóstolo que se diz apóstolo do Mestre não age de forma egoísta, não age de forma exclusivista, não age de forma a explorar o próximo, o irmão de fé. O apóstolo de fé do Mestre Jesus ama o seu próximo de acordo com os ensinamentos do Mestre, socorrendo esse irmão e não explorando o irmão, não explorando a sua dor, o seu sofrimento, o seu desequilíbrio. Isso não é amor ao próximo. Isso é o egoísmo puro, profundo e malévolo, pernóstico. Compreender isso é trabalhar em nome do Mestre Jesus. Saber separar esse joio do trigo. Se eu represento o Cristo, eu sigo o Cristo. E não aquilo que dizem que é para eu fazer. Se qualquer coisa que nos é dita que vai contra o ensinamento do Cristo, abandonamos aquilo que nos falou e seguimos o Cristo. Não importa o que representa esse encarnado, esse homem, essa figura para nós. Nós trabalhamos em nome de Jesus. Nós trabalhamos para Jesus e não para o homem. O homem é egoísta, o homem é orgulhoso, o homem é aquele que deseja aniquilar o próximo. Assim somos nós ainda. Mas quando chegamos na doutrina espírita, nós aprendemos que amar ao próximo, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, é expulsar o egoísmo de dentro de nós, para que nós possamos nos levar para a espiritualidade maior, para que nós possamos passar pela porta estreita que nos permite socorrer o irmão, mesmo que nós estejamos em dores profundas. Acima da nossa dor, ainda temos a dor do irmão. Aprender que quando Jesus pede para carregar a sua cruz, não é para nós ficarmos lamentando no nosso sofrimento e na nossa dor. Não é isso. Jesus está nos ensinando que apesar de todo o sofrimento que nós vivemos no dia a dia, com doenças, com problemas econômicos, com desemprego, com problemas familiares, são as cruzes do dia a dia, do nosso dia a dia comum, da nossa vida. Jesus está dizendo: não se deixe abater por essas coisas do dia. A cada dia basta o seu erro. Aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Carregue as suas dores, mas sempre olhando para o Pai. E assim segue Jesus. E sabemos que a prática da caridade, ela é importante, ela é essencial. Nós praticamos a caridade. Socorremos famílias e famílias. Trabalhamos e pensamos como socorrê-los. Mas ainda não sabemos como amar reciprocamente. Aquele que nós socorremos, aquele que nós praticamos a caridade, seja de qualquer forma que possa ser, nós já estamos no impulso da solidariedade. Aquele que recebe, às vezes, sequer tem noção da importância e do conhecimento do trabalho que foi feito para que chegasse até ele. E ele sequer pensa em retribuir. Por isso nós aprendemos também. Fazer a caridade exige esforço, exige dedicação, exige suor. A caridade que nós pensamos que praticamos de amor ao próximo, quando apenas doamos ofertas, sejam elas de qual valor for, sem qualquer sacrifício, sem qualquer envolvimento, ela nada representa. E Jesus nos ensina isso
No momento em que a viúva dá o único vintém que ela possuía, aquilo que iria sustentar o dia dela, ela coloca aquela moedinha lá no gasofilácio, e o mestre, observando e ensinando os seus apóstolos, diz: essa deu muito mais do que aqueles que estão fazendo soar as suas moedas em doações ao templo, porque ela deu daquilo que iria lhe fazer falta. Ela deu com amor, ela deu com a esperança de que aquilo fosse fazer algo de bom para o outro. Ensinar isso é entender que Jesus nunca se esquivava daqueles que o procuravam. E nós estamos aprendendo a fazer isso. Aqueles que buscam socorro na casa espírita, nós não perguntamos de que religião ele é, de onde ele vem, o que ele faz, o que ele fez, qual é a opção sexual dele. Não perguntamos. Estamos seguindo Jesus, que ajudava a todos, não repelia ninguém. Jamais Jesus disse: não, você não serve para que eu possa atender, você irá denegrir a minha imagem. Ele atendia a adúltera, ele atendia o criminoso, ele atendia o soldado, ele atendia o usurário, ele atendia judeus, ele atendia todos. Jamais teve medo de que a sua reputação fosse manchada. Não podia. Quando nós seguimos Jesus, nós não podemos ter medo do que o outro vai nos dizer. Se estamos certos do que o Jesus está nos ensinando sobre o amor ao próximo, não podemos temer o outro irmão que vem nos acusar de qualquer coisa, que possa denegrir o trabalho que estamos fazendo, nos deixar abater. Não podemos. Quando nós amamos o próximo diante do Evangelho do Mestre, nós respiramos luz e ficamos fortes. E mesmo que o outro venha nos ofender, venha nos atacar, faremos o mesmo que Jesus fez e faz até hoje. De quem é essa moeda? O que está na moeda? Mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? O que diz a lei? Esse é o Mestre. O que diz Jesus? Então, compreender que amar ao próximo é ter como mestre esse irmão maior que veio para nos ensinar a prática do amor, é entender que todas as vezes que nós tomarmos Jesus como modelo de amor ao próximo, nós estamos no caminho correto. Mesmo que às vezes, ou na maioria das vezes, nós esquecemos desse amor do mestre, porque estamos aprendendo. E os amigos espirituais nos dizem, quando estamos no trabalho: nós não olhamos os defeitos de vocês, olhamos as qualidades que vocês já possuem e trabalhamos com elas. Nenhum amigo nos repreende porque ainda estamos cheios de defeitos. Jesus jamais repreendeu alguém por estar cheio de defeitos. Jesus sempre olhava o lado bom do irmão e dizia: vá e não peques novamente. Compreender as palavras do Mestre é tomar consciência, é praticar a caridade como Jesus nos ensinou. Esse é o primeiro passo. Amar ao próximo como a nós mesmos é entender que todas as vezes que eu pratico a caridade com o próximo e que eu não me permito, em momento algum, que ele se sinta humilhado porque está sendo ajudado, eu estou no trabalho correto. Porque às vezes, meus irmãos, o que nós damos, por mais valioso que possa ser, nada representa se o outro se sentir humilhado por receber aquele benefício que estamos dando como caridade. Nós temos que dar com amor e agradecer por ele receber. Ainda somos capazes disso? Estamos nos esforçando. Estamos buscando conhecer esse amor ao próximo. Ser caridoso para com todos indistintamente. A doutrina espírita e aqueles que são mais compenetrados do trabalho já sabem fazer isso. Já sabem. Outros estão aprendendo. Isso é amar ao próximo. Na medida das nossas forças, na medida dos nossos conhecimentos. Quando nós estivermos mais iluminados,
nós amaremos ao próximo com mais luz. Essa é a questão. Nós precisamos nos esforçarmos para não julgar o outro. E isso em todos os momentos da nossa vida. Precisamos nos esforçar, ficarmos atentos a isso. Porque nós já estamos aprendendo e começando a entender que Deus cuida de todas as coisas, como o Mestre nos ensina. Toda a justiça divina é superior a qualquer justiça humana. E separar o joio do trigo, não terá um Deus ali, como nos ensinam há muito tempo atrás, julgando a cada um para a esquerda, um para a direita. Quem é que nos julga? Nós mesmos. A nossa consciência vai separar. O quanto eu produzi de trigo, o quanto eu fui caridoso, bondoso, generoso, o quanto eu me esforcei. O quanto eu produzi de joio, onde eu fui cruel, onde eu fui egoísta, onde eu fui ofensivo, onde eu fui descuidado, onde eu fui malévolo, é o meu joio. Quanto mais eu produzir mais joio ou mais trigo, a minha consciência dirá. E essa é a justiça de Deus. Aí está a justiça. E quando compreendemos isso, nós passamos a entender que colheremos mais joio se plantarmos mais joio. Colheremos mais trigo se plantarmos mais trigo. O ideal, e aqui novamente é o amor ao próximo, quanto mais amor eu plantar, mais amor eu colho. Quanto menos joio estiver no meu trigo, maior é a minha produção. Quanto mais eu planto em terreno bom, mais eu colho. E plantar o amor ao próximo é eliminar, pouco a pouco, o egoísmo da face da terra. É acabar com as guerras, é acabar com as doenças, é acabar com a separação. É entender que todos nós temos que ser solidários um com o outro, mas uma solidariedade de respeito, uma solidariedade de entender que aquele outro sofre tanto quanto eu. Compreender que quando eu peço ajuda e o outro não me ajuda, é porque ele talvez tenha um peso maior do que eu em sofrimentos. Ele já tem a sua própria cruz e não tem forças para estender a ajuda para o outro. Mas nós, embora carregamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, aprendemos cada dia, a cada encontro, a cada palestra, a cada preleção, a cada estudo, que amar o próximo é o caminho para a redenção. E aí nós vamos entender, quando Jesus nos fala, o reino dos céus será ganho de assalto. O reino dos céus, quando Jesus fala isso, não tem negociação. Não tem eu faço isso e você me dá aquilo. Não existe isso no reino dos céus. O reino dos céus é ganho com assalto, isto é, trabalhe, pratique o evangelho, pratique as palavras do Mestre, siga as instruções dos amigos espirituais, que nos amam profundamente, sem nenhum caráter de egoísmo. Aceitam nossos erros, desculpam as nossas falhas, lamentam quando nós erramos profundamente e eles sabem que nós teremos que recomeçar. E recomeçam junto conosco, porque eles nos amam de forma incondicional. Eles fazem esse amor ao próximo que ainda nós não estamos capazes de praticar. Trazendo então essa pequena mensagem que eu vi sobre amar ao próximo como a si mesmo, eu trouxe aqui uma pequena lembrança. Faltando uns 2 minutinhos para terminar. Lembram da parábola do bom samaritano? Lembra? Passa o sacerdote, passa o levita e passa o samaritano, que é julgado pelos outros como enfermo. A parábola do bom samaritano é um poema. Procurem ler novamente. Da mais profunda psicologia de Jesus. Ali ele está nos ensinando que a humanidade precisa de samaritanos. Quanto mais samaritanos, menos sacerdotes. Quanto mais samaritanos, menos egoísmo.
mais samaritanos, maior a solidariedade e o amor ao próximo. Por isso que Jesus termina dizendo a seguinte frase: ajudar é auxiliar-se. Na verdade é Joana que fala isso. Ajudar é auxiliar-se, é se libertar de forma livre, nobre e de se tornar livre. Quando nós aprendemos a ajudar, nós vamos nos libertar das profundas amarras que nós carregamos e ficaremos nobres, porque nós nos tornamos livres e saberemos ensinar o outro como amar ao seu próximo, porque a gente já sabe como amar. Quando? Depende de nós. Não depende de Deus. Não depende de Jesus. Não depende dos amigos espirituais. Não depende da casa espírita. Não depende do meu nobre amigo ali, Adilson. Não depende, depende somente de nós. E assim, pouco a pouco, nós conquistaremos um planeta digno de se viver, afastando o egoísmo, afastando o orgulho, sendo mais solidário ao nosso próximo. Que a paz do Mestre esteja conosco em nossos corações, que possamos ser mais solidários, que possamos ser mais simples em nossa própria alma e entender que tudo aquilo que pode ser tirado de nós não nos pertence. Mas o amor é algo que não pode ser tirado de nós a partir do momento que nós o conquistamos. Nada mais pode ser feito. E esse amor que Jesus veio nos ensinar, o resto fica na matéria. Boa noite a todos, já deu o nosso tempinho. E deixo agora com meu amigo Adilson